Olá, eu sou a Anne Rocha e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as carreiras da área de TI. Tem muita gente que está querendo entrar, mas não sabe por qual carreira começar ou por qual carreira seguir. Você já decidiu qual a sua? Bom, as carreiras na área de TI, elas variam bastante e definem também as habilidades que cada uma delas requer. Então é bem importante você conhecer as carreiras que existem para que você possa decidir qual a carreira que mais se adequa à sua realidade e a que realmente te motiva, né, para você seguir durante longo tempo aí da sua jornada de trabalho. Então, hoje eu quero trazer para você alguns exemplos de carreiras que possam, né, contribuir para o seu trabalho, que possam realmente te ajudar a decidir qual carreira seguir. Na verdade, a decisão será sempre sua, mas você vai poder ter uma ideia desses tipos de atividades que podem ser realizadas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que TI trabalha tanto com software, que são aqueles aplicativos que a gente usa, né, no nosso celular, até mesmo os softwares de computador, né, quando a gente está acessando um navegador, enfim. E temos também a parte do hardware, que é quando a gente está se referindo à máquina em si, o próprio dispositivo, tá? Então, pensando nessa ideia de software e hardware, você já vai ter essa definição, né, e um norte para entender qual área seguir. Além dessa questão de software e hardware, a gente precisa entender também que tem outras camadas que estão interligadas à tecnologia da informação, que é TI, tá? Então, quando a gente pensa em informação, a gente pensa em dados, né, que trafegam pela internet. E para essa internet existir, né, para essa internet ser configurada e funcionar corretamente, a gente tem o conceito de redes de computadores. É nesse conceito de redes são os profissionais que trabalham justamente controlando a internet para trazer segurança, trazer, né, operabilidade e todas essas questões mesmo referente à configuração da internet daquela empresa, né, que permite ali disponibilizar a rede e limitar a rede também para evitar ataque, né, e todas essas questões mesmo de segurança. Falando um pouquinho de segurança, obviamente vai ter empresas que vão estar com uma equipe especializada na parte de segurança da informação e na segurança de redes. Então, além dessa área da rede de computadores, a gente vai ter uma sub-área que é referente à segurança, tanto da informação, dos dados que trafegam naquela rede, como também da própria rede em si, para evitar aqueles famosos ataques cibernéticos que a gente escuta até no jornal, né? Que houve um hacker que atacou, né, a rede de computadores de alguma empresa e pode ter até mesmo roubado algum dado ou ter tirado aquela aplicação do ar. Então, essas são as vertentes mais comuns que a gente entende da área de TI, que é trabalhar com software, trabalhar com hardware e trabalhar com a rede de computadores. Mas não para por aí. A área de TI é muito vasta e a gente tem também a questão dos dados que podem ser informações estratégicas para as empresas. Então, hoje em dia, a gente escuta muito falar do termo Big Data, né, que é alguma grande massa de dados que serve de informação, né, para que especialistas consigam trazer tendências, né, estratégias, né, definir estratégias de marketing, estratégias de vendas, né, sobre os clientes. Então, eles precisam de uma grande massa de dados e para que essa atividade possa existir, vai ter o profissional que se chama analista de dados e também o cientista de dados, né? Então, esse profissional do analista de dados, ele vai realmente conseguir coletar todas essas informações, todos esses dados, né? E vai conseguir utilizar ferramentas que vão manipular esses dados para que ele gere uma determinada informação para aquela empresa de acordo com o que ela espera. Então, a empresa vai ter algumas perguntas, alguns questionamentos, e essas informações vão ser respondidas através desses dados, né? Depois de processados por ferramentas que são manipuladas pelo analista de dados para conseguir justamente encontrar as respostas necessárias para aquela estratégia. Além disso, temos o cientista de dados, que vai ter, né, a responsabilidade de criar modelos, né, que possam orientar a empresa no que ela pode chegar de informação.
Então, o analista de dados ele está ali para conseguir processar aquelas informações, mas o cientista de dados ele vai ter uma maturidade para conseguir realmente definir que tipos de informações podem ser coletadas a partir daqueles dados, tá? Então, você vai ter, né, também o profissional da parte de analista de dados. E voltando, né, para o mundo do software, a gente vai ter as pessoas que trabalham com o desenvolvimento do software, ou seja, a construção. Como é que esse aplicativo chega na loja do seu celular ali para você baixar aquele aplicativo? Existe uma equipe que é os desenvolvedores daquela equipe que vai estar justamente programando aquele software para que ele fique disponível para nós, usuários finais. E dentro desse processo vasto aí de construção do software, dependendo do tipo de ferramenta que vai ser construída, pode requerer diferentes papéis para essas etapas de construção. Por exemplo, a etapa de programação, que é o mais óbvio, né? Muitos já sabem do termo desenvolvedor de software ou programador de software, que é a pessoa que vai estar programando aquele software. Mas o programador ou desenvolvedor, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de uma equipe que consiga apoiá-lo para que ele consiga entregar software com mais qualidade e de forma mais rápida, porque o mercado está aí, acelerado, e sempre eles precisam que o software seja entregue o mais rápido possível, né? E com muita qualidade. Então, quando a gente fala a palavra qualidade, existe uma equipe especializada com testes de software para justamente verificar se aquele software tem qualidade suficiente para ser lançado, para evitar que erros aconteçam, né, naquele contexto, para aquele usuário final, para que não tenha nenhum problema durante a publicação daquele software, durante a disponibilização dele na loja de aplicativos, por exemplo. Então, já comentei com vocês o profissional que é o desenvolvedor de software e também o analista de testes de software, que é responsável pela qualidade. Mas não para por aí. Além dessas atividades que envolvem desenvolvimento, a gente também tem outros papéis que são fundamentais para a construção do software, como, por exemplo, a pessoa que vai estar entendendo todo o negócio daquele software, sobre o que o software vai fazer, o que aquele sistema faz, o que aquele programa deve fazer. E essa pessoa, ela é o analista de sistemas, né? Que é justamente a pessoa responsável por entender todo o funcionamento do software e como ele deve ser desenvolvido. Então, ele é responsável por criar documentações que possam apoiar a equipe de desenvolvimento e a equipe de testes para conseguirem entregar um software com mais qualidade, joia? Além do analista de sistemas, temos também o papel de design gráfico, é a pessoa que faz aquela tela do sistema, né? Então, ele está realmente com o diferencial, né, de ter conhecimento de design, de experiência do usuário, né, que a gente chama o X, né, como um termo muito conhecido hoje em dia. Então, o X é o profissional que vai estar tanto desenhando a tela, todo o layout, né, todo o protótipo de como aquele software vai ser, de quais botões vão ter naquela tela, né, quais as cores, e além disso, a navegação naquele software, ou seja, como o usuário vai utilizá-lo e que botões ele vai precisar clicar para fazer uma operação ou utilizar aquele sistema, joia? Então, toda essa questão de experiência do usuário, né, de design, de tela, é um profissional que se chama UX, User Experience, em inglês, joia? Então, o X também é um dos papéis que também trabalham com TI. E não podia deixar, né, de faltar o profissional responsável por toda a operação, né, de entrega daquele software. Porque para aquele software, depois de desenvolvido, depois de pronto, ele precisa chegar na loja, né, e precisa ter toda essa questão de configuração para que esse software fique disponível, né, para que os usuários possam utilizá-lo. E aí entra o papel do DevOps, o desenvolvedor de operações, que ele vai estar responsável justamente por configurar, né, toda essa infraestrutura que a gente precisa que ela exista para que aquele software fique disponível nas lojas e possam ser realmente gerenciados, né, todas as questões de fluxo. Imagina só um software que é, por exemplo, um sistema que atende a ingressos de um teatro e aquele show, né, que várias e várias pessoas estão interessadas e querem realmente adquirir o mais rápido possível. Elas precisam entrar naquele software, que é um sistema, né,
na web um site mesmo para comprar os ingressos e para que garantir que aquele software ele suporte aquele número de usuários ao mesmo tempo tentando comprar aquele ingresso, o sistema suporte e não caia, né? E não fique indisponível, que é assim que a gente chama. Então, o DevOps ele tem esse papel de gerenciar toda a configuração do sistema para que ele consiga, né, dar suporte a esse número de usuários ao mesmo tempo e o sistema consiga, né, dar conta aí desse número de usuários, né, tentando comprar esse ingresso ao mesmo tempo. Esse é só um exemplo, né, do DevOps que ele está justamente gerenciando essa carga aí, a carga de informações e de pessoas, né, utilizando aquele software ao mesmo tempo, no caso do sistema para a web, tá? Bom, basicamente, esses são os principais papéis, né, que estão interligados aí com a área de TI, né, tecnologia da informação, e você pode também pesquisar, né, outros materiais que possam te dar mais e mais informações sobre esses papéis que eu citei e ter realmente um discernimento do que você realmente gostaria de trabalhar. E é isso.